no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E nós, no programa passado, enquanto falávamos sobre chakras e sobre aura, falamos sobre fotografia Kirlian. Eu falei na hora porque me lembrei a respeito de fotografia Kirlian e muita gente não conhece, não sabe o que é. Então, eu trouxe algumas fotos de fotografia Kirlian para que vocês saibam como é que funciona na verdade. Isso é uma forma até de se perceber melhor as coisas que estão à nossa volta, no sentido de que a gente às vezes escuta uma coisa e não dá muita importância, isso aí é besteira, isso aí não é... Mas quando vê alguma coisa palpável, né? Porque muitas vezes eu mostro coisas, ensino, mas quando eu falei, por exemplo, de átomo, não são tão palpáveis. Você precisa ter equipamentos muito grandes, estudar muito para saber essas coisas. Mas quando se fala de uma coisa assim mais palpável, mais simples, é mais fácil a gente começar a ficar mais alerta e pensar, nossa, de repente, né? De repente isso que ela está falando é verdade, é por aí mesmo. E aí a gente começa a ter mais atenção, pensar mais a respeito e aprende muito mais, né? A fotografia Kirlian, na verdade, ela foi descoberta um pouco recentemente, em 1939. Né? Ela foi descoberta acidentalmente pelo cientista e pesquisador russo Semyon Kirlian, daí ter o nome de fotografia Kirlian. Um objeto colocado sobre uma chapa fotográfica conectada a uma certa voltagem, né? A imagem é projetada nessa chapa, a imagem que aparece ali. E, curiosamente, a imagem que eles tinham quando colocavam, eu já expliquei para vocês, que ela é mais comumente feita com os dedos, ou sempre com coisas pequenas. Por quê? Por causa do tamanho do negativo usual que nós temos, que é o da máquinas fotográficas comum, aquele negativo da Kodak ou de outra marca, que tem uma certa largura. Por isso, como o contato é direto, não é o mesmo princípio de uma chapa de uma máquina fotográfica, só vai aparecer coisas do tamanho do que pode ser impressionado por aquela chapa. Né? Não existe um processo como o da fotografia, é diferente. Daí o nome, isso é uma coisa interessante para ser dita, de que fotografia Kirlian é um erro. Né? O nome verdadeiro é bioeletrografia ou kirliangrafia. Por que fotografia Kirlian é um nome que se usa por ser mais fácil falar? As pessoas, de uma certa forma, até compreendem melhor o que é, apesar de não compreenderem o processo, porque se compreenderem o processo, vão saber que o nome está errado. Mas ele é errado porque ele não é uma fotografia, não existe um processo de troca de espelho, não existe nada. É simplesmente a exposição de um objeto ou de uma parte do corpo à sensibilidade daquela chapa fotográfica. Então, na verdade, não é uma fotografia, né? É uma bioeletrografia. Mas, como são nomes mais complicados, se convencionou chamar foto Kirlian e pronto, e todo mundo já sabe o que é. Mas, repetindo que não é um nome muito correto, não traduz exatamente o que é feito ali. Bem, essa imagem projetada sofre os efeitos dos campos energéticos que envolvem aquilo que está sendo exposto, né? E esses efeitos normalmente é o que se chama aura, que nós falamos a respeito, né? Bem, esses registros fotográficos, eles foram descobertos acidentalmente por esse cientista russo. E desde então eles começaram a pesquisar isso. Né? Os russos pesquisaram muito, eu expliquei já para vocês a necessidade que eles tinham para uso
exatamente na espionagem, na contra-espionagem. Daí também os Estados Unidos, a NASA tem entrado nisso para poderem fazer testes e experiências, né? Eles lá desenvolviam negativos maiores, o que permitia que eles tirassem a foto da aura e de coisas maiores, até do corpo inteiro. Né? Bem, eu trouxe umas imagens para vocês entenderem como é que é mais ou menos que a coisa funciona. A imagem 1, por exemplo, que eu trouxe para vocês verem, ela é uma imagem de uma aura com perda de energia ou estresse. Ou seja, vocês lembram que eu falei do chakra, quando ele pode estar deixando sair energia, pode estar escapando, a energia está fugindo, né? Isso aí demonstraria, quem entendesse, estudasse, no caso, a quirligrafia, ela olharia para essa imagem de um dedo e veria que essa pessoa está perdendo energia. A imagem 2 também é uma imagem de perda de energia ou estresse. É bom frisar aqui para vocês, que eu falo sempre isso, que nós somos singularidades. Ou seja, você nunca vai ter duas fotos Kirlians iguais. Quando a pessoa aprende a fazer análise, ela vai analisar certas características, mas nunca duas fotos vão ser iguais, porque não existem dois seres iguais em todo o cósmico, em todo o universo. Então, cada uma vai ser diferente da outra, com características semelhantes, e daí ser possível uma análise. Nós temos a imagem 3, por exemplo, a imagem 3 vai nos mostrar uma pessoa com uma leve depressão. Vocês vão ver que não é... agora sim. Vocês vão ver que existe uma falha naquele halo que fica em volta. Ele está com uma falha ali, que é onde está preto, né? E isso aí indicaria uma depressão leve. Na seguinte, vocês vão ver já uma depressão profunda, que é a imagem 4, a imagem seguinte a essa. Então, vocês veem que o alcance, né, dessa parte escura é muito maior. Isso já seria uma depressão profunda. Então, a pessoa, às vezes, tem certos estados, não só de depressão, mas qualquer tipo de doença, você pode ter características determinantes pela fotografia, pela bioeletrografia, você pode perceber essas variações. Você pode detectar o órgão que está afetado, que tipo de problema é. Na imagem 5, nós temos, por exemplo, uma quirligrafia com predominância da cor azul. Isso significaria uma pessoa com apatia, desinteresse e passividade. Já na imagem seguinte, nós vamos ter uma fotografia, a imagem 6 agora, com uma predominância da cor vermelha. Então, em função se a predominância é da cor azul ou da cor vermelha, isso já pode nos dar alguns indícios do significado do estado da pessoa, né? Essa, no caso, que a gente ainda está vendo, que é a da cor azul, significaria apatia, desinteresse, passividade. A próxima, aí seria a imagem 6, que seria um excesso de cor vermelha rosada. Então, aí já indicaria uma hiperatividade, irritação, impaciência, agressividade. Tudo isso são possibilidades, quer dizer, na verdade, isso é um auxiliar, né? Isso pode ser usado como um auxiliar na interpretação do estado interno das pessoas. E, às vezes, o estado interno da pessoa está bem claro, né? Quando se conversa com ela, fica bem claro. Mas, muitas vezes, existem coisas ocultas, às vezes até a própria pessoa esconde dela mesma, e, através de uma quirligrafia, é possível se verificar o que seria. Por exemplo, na imagem 7, né, nós vamos ter um processo infeccioso. Então, às vezes a pessoa está com algum problema e, através da quirligrafia, você pode perceber que ela está com uma infecção em algum local dentro do organismo dela, né? Eu trouxe essa foto para vocês perceberem que
ações físicas, não existe essa distinção de ações emocionais, ações físicas, não existe. Nós somos um pacote só, é tudo um todo, né? Físico, o espírito, a mente, tudo é uma coisa só que funciona em conjunto. Na imagem 8, por exemplo, seria um processo inflamatório, que apareceria no dedo também, né? Então, tudo isso é possível de ser percebido através do dedo da pessoa. E agora a imagem 9, que é a última, ela demonstraria, eu não vou dizer que seria uma aura perfeita, é a imagem seguinte, a imagem 9. Eu não vou dizer que seria uma aura perfeita, mas seria uma aura que não existiria falhas realmente a serem detectadas, né? Então, a tendência é a pessoa ter saúde. A imagem 9. A imagem seguinte a essa, por favor. Eu não sei quem está lá me ajudando. Isso. Então, essa imagem aqui seria, em via de regra geral, uma imagem de uma pessoa que estaria em estado de equilíbrio, estaria saudável. Naturalmente, pode existirem coisas ainda que não surgiram na aura ou não tiveram grande interferência aí no corpo, mas normalmente poderia se considerar uma pessoa saudável, sem interferências físicas realmente. Bom, eu trouxe então uma forma de vocês perceberem que existe mais alguma coisa além do nosso corpo, porque essas emanações, elas estão partindo do nosso corpo. Eu vou falar uma coisa para vocês, antes que alguém diga para vocês, não, isso é besteira porque é o tal defeito corona. Existe isso, o defeito corona, mas existe também uma dificuldade muito grande de interpretar como as coisas funcionam. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma tendência, nos dias de hoje, principalmente, a enxergar tudo em preto e branco. Não é só nessa área científica, mas em todas as áreas você vê muito isso. Ou é preto ou é branco. O nosso mundo ele tem uma imensidão de cores, um número muito maior além daquelas que nós temos capacidade para enxergar com os nossos olhos físicos. Existem muitas outras cores, né? Nos intermeios, muitas variâncias. Então, não se pode rotular. Existe o efeito corona? Existe. Existe quando há certas interferências energéticas, certas interferências magnéticas, existe uma alteração na cor da energia que está à volta da pessoa. Ninguém está questionando isso é a pura verdade. Isso é ciência, está provado, está ali, não tem. Agora, a questão é que, quando uma pessoa diz que isso que está sendo fotografado é exclusivamente o efeito corona, ela não está consciente, nem ela estudou o suficiente para perceber, ela não abriu o leque dela, ela ficou só naquilo ali. Então, se ela abrir o leque, ela vai perceber o quê? Que nós emitimos energia. E se nós emitimos energia, né, a nossa energia vai interagir com a energia de todas as interferências elétricas e eletromagnéticas, todas elas vão interferir com a nossa. Tudo que eu estou sofrendo aqui de interferência eletromagnética, e que é uma imensidão de interferências, eu tenho um holofote aqui em cima de mim, eu tenho aparelhos funcionando, né? Se você tiver com o celular na mão, você já está sofrendo interferência eletromagnética, né? Então, quando você sofre isso, é óbvio que o que você vai estar emitindo do teu corpo não é só a sua energia, é um compartilhamento da sua energia com aquela energia que você está recebendo de interferência. Ou seja, nós, a cada momento, somos o conjunto de tudo que está à nossa volta e dentro de nós. Isso somos nós. Eu sou o conjunto de tudo, das cores, das energias que estão partindo de mim a nível do meu estado interior, a nível das influências energéticas que eu estou surgindo. Então, na hora que emitir, se alguém fotografar o meu dedo, vamos dar um exemplo, ou a aura, se alguém puder ver a aura, isso vai ser, na verdade, o resultado de todo esse compartilhamento.
Assim como também vai ser o resultado, supondo que alguém visse a minha aura, da aura de quem está vendo com a minha. O que pode provocar alterações. Se não fosse isso, se fosse só o efeito corona, todo mundo que tivesse exposto aquele efeito num certo lugar, um efeito igual, emitiria o mesmo tipo de energia. E não acontece isso, né? Você pode ter duas pessoas no mesmo local recebendo a mesma interferência e as fotografias, as quirligrafias vão sair radicalmente, podem sair ou não, completamente diferentes, porque não é só aquele efeito corona que está aparecendo ali, mas todo um conjunto de interferências está surgindo ali. Então é importante, como dizia já Jung, como foi uma das primeiras pessoas há muitos anos atrás que eu li falando sobre isso, da necessidade de se abrir, de se expandir os conhecimentos, de não se pegar uma direção única e ficar preso àquilo sem abrir o olhar, né? Aí a pessoa fica como se tivesse de antolhos, só consegue enxergar naquela direção e não percebe tudo que está passando pelas laterais, atrás, em volta. Então é importante se expandir essa percepção para que nós possamos começar a aprender a perceber o mundo a cores, como ele é, e não em preto e branco. Eu acho que muitos dos problemas, praticamente tudo que está acontecendo à nossa volta, a nível de violência, de outras coisas, essa é a origem disso, essa percepção em preto e branco que nós temos, que não nos permite perceber o colorido das coisas, a beleza das coisas, né? É tudo muito, muito direcionado para o meio tom, né? Então, eu acredito que seja isso. E pegando já esse gancho que a gente começou, eu queria falar sobre o certo e o errado, que isso é um problema que eu tenho visto muito. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, né? Essa questão de que o que existe, né? É certo ou errado, umas coisas são certas, hoje são erradas, nós podemos fechar essa questão e rotular as coisas dessa forma, né? O que a análise faz com as coisas, como dizia Eckhart Tolle, você quando analisa uma coisa, você simplesmente, ou você vai matar essa coisa, ou já matou, já está morta. Na ciência é assim que funciona, e é assim. Então, como é que funciona isso, né? As pessoas, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, elas em cada situação, elas dão o melhor de si. Todo mundo está querendo fazer o melhor para si, está querendo ser feliz, né? Só que a sua maneira, e muitas vezes a maneira como a pessoa tenta fazer isso já está cheia de interferências que ela sofreu desde criança. Coisas que dizem, não, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. E não pode ser dessa forma, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu trouxe uma imagem aqui, essa imagem. Ela mostra como se muitas pessoas pensam na vida da forma que está aí. Dois caminhos, um certo e um errado, né? Um sempre certo, melhor dizendo, e um sempre errado. E que coubesse a cada um, né, decidir, optar, se vai escolher o caminho certo ou se vai escolher o caminho errado. Ora, não é assim que funciona. Mas por que não é assim que funciona? Não é assim como funciona por causa do que a gente já falou de novo agora há pouco. Nós somos singularidades. Cada um de nós é uma singularidade. Não existe, né, dois de nós iguais em todo o universo. Né? Não existe duas pessoas semelhantes, na verdade. Todos somos diferentes e temos características próprias. Eu uma vez contei uma historinha aqui, que agora me veio à cabeça, que eu me lembro que eu já contei uma vez aqui. Alguém veio aqui na TV e disse, olha, eu gosto muito da programação de vocês e eu resolvi, como eu tenho facilidade, tenho acesso a fábricas de sapatos, de couro muito bons, eu resolvi dar um sapato para cada uma bota agora para esse inverno. E aí ela pega o tamanho de cada um das pessoas aqui na TV
e leva com ela. A pessoa que recebe, que tá incumbida de pegar tantos pares de botas, né? Ela pega naqueles tamanhos todos de sapato e faz uma média. Um calça 36, outro 38, outro 40, um outro 43. Ela pegou, somou aqueles números todos e fez uma média. Chegou a um certo número. E aí ela pega tantos sapatos daquele número e manda para cá. Ora, se vamos supor essa média deu 40, quem calça 36, o sapato não vai poder ser usado, porque vai estar muito largo. Quem calça 43, também não vai ter como usar o sapato, porque ele vai estar muito pequeno. Ou seja, a cada um pede um tamanho específico, né? Não é possível você fazer uma média e cada um receber o seu sapato de acordo com o número da média. Cada um tem que ter o seu tamanho específico. É a mesma coisa. As pessoas tendem, sem perceber, né? Porque a gente contando a história assim, parece uma coisa absurda, mas as pessoas fazem isso o tempo todo. Elas tiram a média do que acontece. Não, tal modo de cura funcionou com fulano, então vai funcionar com cicrano. Não. Você quando toma, por exemplo, vamos dizer, uma homeopatia, pode ser que um tipo de homeopatia funcione para uma patologia numa pessoa maravilhosamente bem, rapidinho resolveu, e para outra, mas não funcione de jeito nenhum, pode até funcionar ao contrário, é possível. Porque cada pessoa é uma pessoa e tem que ser avaliado o que está acontecendo com ela, qual o processo interno dela, que é dela, aquele processo interno é dela. E ali sim, ela vai perceber o que é que ela precisa. Por isso, o único caminho que existe para a felicidade, já dizia o Buda, né? É interessante que muita gente não sabe que o nome do Buda não era Buda. Buda significa o iluminado, o nome dele era Siddhartha Gautama. Né? E ele se iluminou, né? Se transcendeu, e aí ele ficou chamado o Buda, né? Que é aquele que transcende. Então passou até a ser conhecido como o Buda, mas o nome dele era Siddhartha Gautama. O Buda no sentido de que ele era o iluminado, como existem outros iluminados, outros Budas, né? Bom, mas ele dizia com muito acerto que o único caminho para a felicidade é quando você caminha em direção a você mesmo. E nós hoje, né, estamos acostumados a caminhar para fora, a buscar a felicidade fora. Por isso está tão difícil encontrar, e o índice de depressões, de uso de tarja preta, pessoas com depressão, e daí vai desenvolvendo outras doenças e coisas muito mais graves. Está imenso e está aumentando cada vez mais, e as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Muitas vezes elas se sentem curadas, mas continuam a tomar remédios violentíssimos, ou seja, é uma cura ilusória, não existiu cura. Né? E enquanto ela não decidir a lidar com o próprio sofrimento, a lidar com as próprias angústias, a lidar com as próprias não aceitações, ela não vai sair daquilo ali. Não tem como, aquilo vai ser um processo evolutivo e vai ficando gradativamente pior, né? Mesmo que ela vá iludindo o corpo. Então ela pensa, agora ficou bom e tal, e daqui a pouco está de novo e tal. São processos ilusórios que ela vai tendo pelo caminho e a coisa vai ficando cada vez mais grave. Não adianta querer fugir disso porque está lá, né? É o que vai acontecer. Bom, voltando ao nosso certo ou errado, né? Não pode existir então um certo ou errado determinado, fixo, estático, né? Quando um homem está num estágio assim mais puro, mais transcendente, é normal que ele saiba o que fazer. Eu costumo falar que ele saiba fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Vem inato nele, né? Porque ele está bem com ele mesmo, né? Só que nem sempre nós estamos, aliás, praticamente nunca nós estamos nesse estágio de equilíbrio. Então, nós precisamos compreender o que acontece na nossa vida. A nossa vida é feita de escolhas. E eu devo escolher a cada momento qual a melhor escolha para mim. Eu tenho uma outra imagem que é a 11. Nós não temos exclusivamente 2 caminhos. Nós temos muitos caminhos pela frente.
E diante desses caminhos, nós temos que aprender a avaliar e decidir qual seria o melhor caminho que nós deveríamos escolher. A imagem 11 mostra isso. Quem está ali comigo? É isso, entendeu? E o caminho que para uma pessoa pode ser muito bom, para outra pessoa pode não ser. E não é porque um caminho é certo ou errado. Esse certo ou errado vai depender da pessoa que está tomando a decisão, vai depender da pessoa que está agindo. A ideia que ela tem que ter é que fazer o melhor, né? E dar o melhor dela sempre. Não tomar uma atitude porque não sabe, não, eu não sei o que eu vou dizer para o fulano, eu não sei o que eu vou dizer para o cicrano. Ela tem que avaliar o que é melhor para ela. Qual seria o melhor caminho que ela deve trilhar para atingir, né? Vamos dizer, o contato com o divino. Que a finalidade de tudo é isso, né? É isso que a gente chama, no fundo, de felicidade. Nós vivemos numa sociedade que olhamos para a felicidade como se fosse um contato maravilhoso com o outro. E, na verdade, a felicidade é um contato maravilhoso com Deus, né? E isso, né, nós estamos perdendo de vista. Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa com um desvio na coluna, ou uma outra doença qualquer. Ela não é assim. Ela está assim. Então, se ela está, mas não é, ela pode voltar a ser quem ela é. O que ela fez? Qual o caminho, naqueles caminhos que ela escolheu não muito bem e que foi desenvolvendo um problema, no caso específico da coluna, ou um tumor, ou um câncer, ou seja lá o que for. Onde ali ela se perdeu e houve esse problema. Enquanto ela não lidar com isso, que muitas vezes traz dor e angústia, aliás, normalmente traz, enquanto ela não lidar com isso, ela não vai saber onde foi, em que parte do caminho ela se perdeu. Ela não vai conseguir recuperar a sua trilha. E isso é fundamental. No processo de cura, é quando você começa a caminhar por um processo de cura verdadeira, é quando você começa a resgatar o caminho melhor para você, né? É você aceitar aquela situação como ela está, você se aceitar a si mesmo como estando daquele jeito, mas tendo consciência clara que você não é daquele jeito, entendeu? Que esse não é o seu verdadeiro modo de ser. Isso que eu acabei de falar é fundamental. É você aceitar o que está te acontecendo agora, mas aceitar sabendo que é assim que você está agora, mas tendo consciência de que não é assim que você é. E você pode sempre voltar a ser o que é. Sempre. Não existe, como dizem muitas... Nossa, se eu for catar frase para vocês, vai ser assim, milhões de cientistas, milhões de pessoas que realmente estudam a saúde com profundidade, falando, existe agora, não lembro mais quem foi, que dizia que é como se fosse uma ofensa a Deus alguém dizer que uma doença não tem cura. Como é que alguém pode se rotular de Deus e dizer, não, esse determinismo, isso aí não tem jeito? Claro que tem, eu posso mudar a qualquer momento, é um milagre. E o milagre está acessível a qualquer um de nós, a qualquer momento. A física quântica prova isso, mas com uma clareza extraordinária. Já falamos muito sobre isso aqui com vocês, né? Isso hoje em dia, você falar de milagre é científico. Santo Agostinho, já na época dele, dizia, o milagre nada tem de extraordinário, é apenas uma lei da natureza que nós ainda não conhecemos. Na época dele, ele já foi um sábio falando isso, mas hoje em dia nós já conhecemos. Talvez muitos ainda não conheçam, não tenham acesso à física quântica, mas está perfeitamente explicado nela, né? Então, é preciso que nós, se queremos nos curar de alguma coisa, ou se queremos nos manter saudáveis, é preciso que nós trabalhemos em nós um processo contínuo, o tempo todo, um processo de transformação, né? Mesmo quem está bem, a interferência que recebe de fora é tão grande que tem que estar batalhando
por uma pureza muito grande, para se não deixar influenciar. E quem já está mergulhado nisso, quem está com alguma doença, tem que ter um trabalho árduo para sair disso, né? E começar a fazer, trilhar o caminho certo, né? Eu coloquei uma outra imagem, porque é importante se perceber que quando se escolhe um caminho, nós temos que ter sustentação. Essa é a palavra ideal, né? Quando ocorre uma cura ilusória, ela não existe, ela não tem sustentação, por isso ela é ilusória, né? Quando existe sustentação, a cura acontece, é um milagre. Olha que eu não estou falando em mágica, não. Eu não estou dizendo que é mágica, eu estou dizendo que é um milagre. Ou seja, para vocês entenderem melhor que a sustentação gera a cura, eu vou tentar mostrar para vocês o que significa essa palavra sustentação. Às vezes, um exemplo que pode ter acontecido já com muitos de vocês. Você vai fazer um curso. Você disse, não, vou fazer um curso disso, isso é legal, vai mudar minha vida. Um monte de pessoas fez e achou que era sensacional, aprendeu um monte de coisa boa. A pessoa vai e faz o curso. Fica encantado, né? Aprende um monte de coisa maravilhosa e fica encantado. Aí percebe que aquilo ali, pensa a respeito, não, é por aí mesmo, isso é verdade. E vai para casa. Daí a um mês, voltou tudo na vida dela a ser como era antes. Aquilo passou. Como se fosse um vento que deu, passou aquela ventania e foi embora, e a pessoa não faz mais nada do que estava fazendo, vai voltando aos hábitos antigos, ou seja, essa pessoa, ela não tem sustentação. A sustentação não é um curso que se faz, é uma mudança interna, é um trabalho interior que só cada um de nós pode fazer consigo mesmo. E à medida que a gente começa a fazer esse trabalho interior, na medida que a gente começa a ter coragem de se enxergar lá dentro, né, um curso desse realmente ele é bem-vindo, porque aí eu vou receber aqueles ensinamentos e eu vou inseri-los nesse meu trabalho de transformação interna. E aí esses resultados que o curso proporciona vão ser duradouros, porque eles vão ter sustentação. Eles vão ter, é que nem você construir um prédio sem fundações. Pode até ficar um tempinho em pé, de repente cai, né? É a mesma coisa. Então, é necessário que nós construamos dentro de nós essa sustentação, né? Que é imprescindível para a nossa vida. Como é que se processa, né, essa interferência toda, né? Eu estou falando de sustentação. E falei que nós temos que nos trabalhar internamente e construir nossas fundações internas, né? E como é que isso se processa? Qual a barreira, assim, primeiro, que nós vamos encontrar quando isso acontece? São nossos pensamentos. Na verdade, eu tenho falado bastante nos programas, quando eu faço eles sozinhos, eu falo muito em educar nossos pensamentos. Esse é um dos maiores... Eu acredito que o principal entrave que nós temos para esse mergulho em si mesmo, por esse ver a vida colorido, né? É esse hábito que nós adquirimos de viver ou no passado ou no futuro e raramente no presente. Nós vivemos antes, vivemos depois e raramente no presente, né? E o que interfere mais em nós nessa coisa dos pensamentos compulsivos que nós temos? São nossas emoções. Então, eu achei que era legal mostrar isso para vocês, como as emoções interferem no nosso modo de ser, quer dizer, no nosso modo de estar, corrigindo, né? No nosso modo de estar, como elas interferem nos nossos pensamentos e como elas podem se cristalizar. E como essa cristalização vai gerar um número imenso de doenças. E agora eu vou misturar o que eu estou falando um pouco com medicina oriental, né? Para vocês poderem perceber isso com clareza, como é que a coisa funciona. A cada dia eu tenho que decidir, tem a imagem 13. Cada dia a gente levanta de manhã e decide o que vai vestir. Nós temos que decidir não só o que nós vamos vestir externamente, mas nós também temos que decidir o que nós vamos vestir
internamente. Isso é uma decisão muito importante. Mas, por incrível que pareça, nós nos habituamos a decidir a cada dia o que vamos vestir externamente, mas simplesmente nos deixamos levar pelo que está na nossa cabeça. Ou seja, nossos pensamentos e as emoções já estão tão enraizadas, tão cristalizadas, tão sedimentadas dentro de nós, que nós não decidimos mais se vamos buscar alegria, ou se vamos buscar tristeza, ou se vamos buscar raiva. A pessoa que está raivosa com alguma coisa, ela já acorda com raiva e é raiva que ela vai vestir o dia inteiro. Ela já não tem nem mais consciência desse processo. Ela já vive esse processo direto sem ter capacidade de opção, entendeu? Pode tirar a imagem agora, por favor. É isso. Porque a gente já vai andando à frente. Então, essa decisão, é isso que é importante vocês perceberem. Essa decisão é sempre nossa. Não é de ninguém mais. Mas é uma decisão, e é isso que é importante vocês perceberem, que na maioria das vezes nós nem tomamos. Porque já se enraizou em nós mesmos e não decidimos. Muitas pessoas já estão num estado de prostração tão grande que nem o que vão vestir elas decidem, já pegam automaticamente. É uma situação pior ainda. O processo de inconsciência e muitas vezes, vamos supor um exemplo, de enraizamento da dor, já está tão grande que ela não decide nem a emoção que ela vai sustentar durante aquele dia e nem decide mais a roupa que ela vai sustentar durante aquele dia. Ela acorda, pega aquela roupa que ela está habituada, aquele tipo de roupa que ela veste, ela não para pensar, não, hoje eu vou fazer o meu dia ficar alegre, eu vou pegar uma roupa mais alegre, eu vou me trabalhar, vou procurar ver as coisas com mais colorido. Já perdeu isso, né? E é uma coisa que é rápida de ser feita, né? Mas é muito necessário que a pessoa decida. Sem a decisão da pessoa, isso não vai acontecer nunca. Então, é importante que ela decida. Não, eu vou fazer isso. Eu vou mudar hoje o meu dia. E muitas pessoas podem até pensar, né? Estão me ouvindo e vão dizendo, mas não dá tempo, eu não tenho tempo, eu já acordo com um monte de coisa para fazer. Eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês tentarem, vocês vão perceber que aquele monte de coisas que vocês fariam e o tempo mal dá para ser feito, quando você faz com uma disposição interna diferente, né, sobra tempo, sobra. É impressionante, mas o tempo existe em função de cada um de nós, né? Tudo que existe em função do observador. A física já provou isso. O tempo também. O tempo, ele é direcionado a cada um. O meu tempo não passa igual ao seu tempo, né? Um exemplo bem assim, supérfluo, mas você às vezes vai a algum lugar fazer alguma coisa e aquilo demora a vida inteira. Tem outras coisas que você vai e faz rapidinho. O tempo que passou foi o mesmo, mas não passou rápido para você e o outro foi muito demorado, porque o tempo depende de quem está vivendo aquele tempo, né? Isso é uma coisa difícil, eu sei, de ser entendida, né? Tem um físico agora que eu não me lembro o nome, que ele diz, quem disser que entende perfeitamente a física quântica é porque não entendeu nada, porque são conceitos difíceis de serem percebidos, mas com o tempo, devagar, você vai começando a ter uma percepção, uma ligeira percepção de como é que a coisa acontece, você vai começando a observar certas coisas, isso, por exemplo, que eu falei, tem hora que eu vou fazer uma coisa, rapidinho o tempo passa, tem hora que ele demora tanto para passar, mas o tempo que passou ali, o tempo físico que se marcou no relógio, foi o mesmo. Por que isso acontece? O que está acontecendo que acontece isso, né? Então, essa questão do modo como estamos internamente é fundamental para fazer com que isso aconteça de uma forma ou de outra, né? E essa decisão é sempre nossa.
Se eu acordo de manhã e não penso no que vou vestir, pego como se eu fosse um defunto ambulante, né? Um zumbi, pego uma roupa qualquer e visto, e se eu continuo com a minha cabeça ou cheia de raiva, ou cheia de tristeza, ou cheia de alguma emoção ruim, eu decidi fazer aquilo, foi a decisão minha, ninguém é culpado. Tudo bem, você pode dizer, eu estou com muita raiva porque alguém me fez isso. Não, alguém fez isso, e é responsável pelo que fez. Problema dela, problema daquela pessoa. Né? Você não vai ter que arcar com nenhuma consequência dos atos dela. Quem arca com as consequências dos atos dela é ela. Mas você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Ou seja, você vai ter que arcar com a consequência da forma como você está encarando o que ela fez a você. Ela fez e acabou, é passado. Mas o que você está fazendo com você mesmo pode estar sendo muito pior do que aquela pessoa fez com você. Porque você está se maltratando, está se mutilando, está vivendo, está vivo e está morto ao mesmo tempo. Né? Então faz parte da obrigação para com Deus de cada um de nós a se manter vivo e feliz. Né? Qual pai que quer ver filhos tristes e infelizes? Não há, não existe isso. Né? Então Deus também. Ele também nos quer ver livres, felizes. Mas para isso eu tenho que acordar e decidir o que eu vou fazer comigo no dia de hoje. Isso é fundamental. Né? Eu posso fazer uma coisa boa, eu posso decidir mudar minha vida e me curar da minha doença, ou posso decidir perpetuar ela em eterno, não fazer nada para melhorar. Se eu sei que a minha doença é um reflexo de como eu estou por dentro, se eu não decido mudar por dentro, por fora vai continuar tudo como era, não vai mudar nada. Lembrem-se que eu já falei, já expliquei em vários programas, de que nossas células, por exemplo, do estômago, se eu não me engano, é uma semana. A nossa célula do estômago, em uma semana, não tem mais nenhuma da antiga, todas novas. Por que o câncer, se alguém tiver um câncer, vamos supor, no estômago, repete, volta para lá? Né? Porque a memória celular está lá, porque eu não limpei o que gerou essa memória celular. Eu não fiz essa limpeza interna das minhas emoções, da maneira de eu enxergar o mundo, da maneira de eu ser agradecida a Deus pela vida que eu tenho. Né? Eu estou sendo ingrata quando eu faço uma coisa dessas. O Espiritismo até fala que certos atos que a gente faz nessa direção do que eu estou falando, eles consideram como suicídio. Quando você não se trabalha a você mesmo, quando você não se cuida, quando você não faz por onde para que haja uma mudança no teu físico, não haja uma mudança, não trabalha uma mudança interna para que aconteça essa mudança no físico, né? E, de uma certa forma, eu não sei se não é uma colocação um pouco exacerbada, mas nós somos responsáveis por mudarmos a nós mesmos. É nossa responsabilidade, sem sombra de dúvida, né? Cabe a cada um de nós essa função. E muitas pessoas, em vez de fazerem isso, usam isso até como uma forma de manipular os outros. Não faça isso comigo porque eu sou uma pessoa doente. Isso é uma forma de manipulação. Isso vai ter o seu custo, a pessoa vai pagar o seu preço por causa disso. Não tenha sombra de dúvida. A balança tem que estar em equilíbrio, né? É a lei do karma. O que acontece tem que haver o equilíbrio para a balança ficar sempre em equilíbrio. Então, é importante que nós tenhamos consciência de que o que nos aconteceu no passado é passado. O que pode nos acontecer no futuro é futuro. E só o que dita tudo é o nosso momento presente. Mesmo porque é esse momento presente que vai gerar o nosso momento futuro. Se nós ficarmos no nosso momento presente vivendo o que foi o nosso passado, nós vamos gerar sempre um passado contínuo, um passado continuamente. Pode ser um estado de sofrimento, um estado de tristeza, e mesmo se for um estado de alegria, vocês vão ver que ele gera uma doença. Quando esse processo da alegria funciona dessa forma, nós vamos chegar lá. Então, por exemplo, isso que eu queria mostrar para vocês, como é que isso pode virar uma doença no corpo. É isso que eu quero que vocês percebam, né? Para poderem entender tudo que eu falei antes e saber que não é uma coisa à toa que eu estou falando. Tem um resultado físico, né? Então, por exemplo, uma raiva prolongada pode levar a um desequilíbrio do fígado.
não é uma questão assim direta, né? Por exemplo, o que eu quero dizer, raiva, fígado. Não, existe um trabalho, pode a raiva se transformar numa outra emoção, que vai gerar um problema num outro órgão. Mas eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, bem simplesinha, que é para que vocês possam entender. Então, em via de regra geral, a raiva afeta o fígado. Nós temos a imagem 14, que é a emoção da raiva. A emoção da raiva afeta, né, o nosso corpo físico. E é importante, vai afetar o nosso fígado e a vesícula biliar. Né? O órgão é o fígado e a entranha é a vesícula biliar, segundo a medicina oriental. E aí a pessoa vai tender a viver em descontentamento, em ressentimento, em frustração, vai acabar tendo pressão alta, tonteiras, dores de cabeça, vertigens, irritabilidade e problemas diretamente no físico. Isso tudo vai acontecendo até que a pessoa desenvolva um problema grave numa ferida no fígado, um câncer no fígado ou outras coisas, né? É importante, eu já falei isso várias vezes aqui, mas é importante que se tenha consciência de uma coisa. Ao mesmo tempo, é um caminho de vai e volta, como eu já falei para vocês. Com licença. Ao mesmo tempo que o fígado ficando desequilibrado vai produzir uma série de sintomas, tanto emocionais, descontentamento, ressentimento, frustração, como físicos, né? Mesmo isso acontecendo, né? Quando você trabalha, né, o fígado, você também trabalha a sua emoção. Ou seja, à medida que você trabalha, faz uma homeopatia, uma fitoterapia, e o teu fígado começa a se recuperar, você também começa a se recuperar emocionalmente. A gente vê isso muito acontecendo na babosa, porque ela limpa o sangue e normalmente quem carrega as emoções são o sangue, né? Então a pessoa começa a mudar. Mas se isso é uma muleta, como eu chamo, muito grande. Só que a pessoa, em vez de procurar essa transformação, aproveitar esse gancho, né, e continuar esse trabalho interno, se ela continua teimosa, não, eu tenho raiva do fulano e papapá, fatalmente ela volta a ter tudo novamente. Então é importante que vocês percebam que no meio dessa história toda, o responsável pelo processo real da cura somos nós. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio processo de cura. É se trabalhando internamente, né? É querendo mudar e não sendo teimosa, sendo radical, sendo fanática ou coisa parecida, né? Se a pessoa tem raiva de alguém, nós estamos falando na raiva, ela tem que confiar que Deus vai fazer o que é necessário para que aquela pessoa arque com as consequências do que ela fez. Mas ela é responsável pelo que ela está fazendo com ela, né? Estou frisando isso novamente porque é importante que isso fique claro. Nós temos agora a imagem da alegria. Eu falei agora há pouco na alegria, e na alegria ficou, eu falei daquela alegria que você às vezes lembra de coisas boas do passado e fica aqui rememorando que você quer que aconteça igual. E aí você gera uma alegria que não vai funcionar bem no teu organismo. Tá? Ou até mesmo uma alegria ilusória que você tenha, coisas que possam te acontecer no agora, mas e que em vez de você sentir aquela alegria pura, a tua alegria vem, vamos dizer, em função de que os outros viram, eu agora consegui isso, fulano viu que eu consegui, cicrano viu que eu consegui, eu sou melhor que Beltrano, você fica super alegre, mas nesse sentido, é um sentido patológico, e aí fatalmente você vai ter um problema. A alegria vai afetar o coração e o intestino delgado. E aí a pessoa vai ter angústia, vai ser propensa a sustos, vai ter agitação, problemas cardíacos. Muita gente morre de coração depois de uma grande alegria que tem. E ninguém consegue entender por quê, porque aquilo não era uma alegria verdadeira. Se fosse, né, não resultaria naquilo. É uma alegria muitas vezes em função do outro, em função de uma série de outras coisas, mas que não é uma coisa pura, não trouxe uma energia sutil, benévola, boa, né, para ela.
né? E aí vai ter agitação, insônia, palpitações, ansiedade, preocupação com as conveniências, né? Isso é uma das coisas que mais gera problemas de saúde em função da alegria. Pessoas que têm essa preocupação de mostrar para o outro, de se vingar do outro, conseguir alguma coisa para conseguir mostrar para o outro que é isso ou que é aquilo. Essa alegria que não é autêntica, né, vai gerar problemas na pessoa. E aí nós temos a imagem 16, que é o nojo ou o desprezo, né? O desprezo, normalmente, ele tem a ver quando se tem raiva, ódio a alguém em que nós consideramos inferior. Isso aí, quando a pessoa sente, assim, nojo de alguma coisa, ela tem que avaliar, porque muitas vezes não é que eu estou dizendo, nós somos singularidades, mas existe uma possibilidade dela simplesmente estar com raiva de alguém que ela considera inferior a ela e que ela sente raiva. E a maneira como ela expressa essa raiva, muitas vezes por algum boicote interior, ela não expressa como raiva, ela vai expressar como nojo, né? Nós temos também o 17, que é a surpresa, pode ser positiva ou negativa, e aí ela vai gerar, se ela for de uma forma negativa, ela vai gerar o susto, que vai fatalmente dar uma taquicardia e dar uma série de outras surpresas. Quer dizer, tudo no fundo, vocês podem perceber, vai depender de como é que a coisa esteja funcionando lá dentro da nossa mente, lá dentro da nossa cabeça, né? Bom, nós temos a tristeza, que é a imagem 18. A tristeza, ela vai afetar o nosso pulmão e intestino grosso. Vai provocar, a tristeza muitas vezes provoca um estado de medo e vai afetar doenças respiratórias, fadiga, falta de ar e depressão. Quando eu falei lá antes no susto, que vai gerar preocupações também, as preocupações elas vão afetar o baço e o estômago. Elas vão gerar reflexão, melancolia, a pessoa fica mais estática só, refletindo, a esmo, vai gerar ansiedade, fadiga, falta de ar, colite, úlceras, inflamação do intestino grosso. Ela se sente como se tivesse o peso do mundo nas costas, né? Muitas vezes a pessoa está bem, acontece alguma coisa e ela se sente preocupada, ela para de ter fé no mundo, fé em Deus, começa a ter uma preocupação muito grande. Às vezes, na próxima refeição, ela já começa a sentir dor no estômago. É inevitável. Aí elas pensam assim, a comida não, era preocupação, não era comida. Por isso que eu sempre comi isso, nunca tive nada, porque era preocupação que provocou isso. E vocês veem que muitas vezes é rápido, é imediato, né? Bom, e nós temos a última imagem desse ciclo, que é o medo, né? Assim como o desprezo não pode ser o ódio ao inferior, o medo muitas vezes pode ser gerado por ódio ao superior. Quando você tem muito ódio de uma pessoa que você considera que tem mais poder do que você pode entrar num estado de medo. E também o medo que nós estamos sendo estimulados todos os dias, em todos os meios de comunicação, a sentir, por tudo. Tudo está nos gerando medo, as notícias nos geram medo, as doenças estão nos gerando medo, toda a forma com que as pessoas colocam é uma forma, nos noticiários, nas TVs, está sendo uma forma de estimular o medo, mesmo que não seja, não é dito verbalmente, mas é um trabalho psicológico que está aumentando o medo. Consequentemente, medo acaba com a imunidade da pessoa. A primeira coisa que o medo faz no organismo é acabar com a imunidade dela. E o medo vai atingir o rins e a bexiga. Ele vai provocar tremores, estados de medo podem provocar tremores. Então, muitas vezes, uma pessoa que esteja tremendo e que depois vai desenvolver até um Parkinson, se ela trabalhasse os seus medos internos, ela poderia resolver isso. Não estou dizendo que essa regra é fixa para todos. Lembrem-se, alguns seria isso, outros teria que se ver, pode ser uma raiva, pode ser milhões de outras coisas, né? Tem que ver como é que está sendo feita a interação dessas emoções dentro da pessoa, daquela pessoa, né? E o medo vai gerar insegurança e ansiedade. Muita depressão que está por aí é medo, medo.
né? O síndrome de pânico está aumentando ostensivamente e o medo está crescendo a cada dia mais. No próximo programa que eu fizer sozinha, eu vou falar sobre a diferença, que isso aí é uma coisa muito confusa na cabeça de todo mundo, praticamente, entre sentimentos e emoções. Não é a mesma coisa. Toda emoção é um sentimento, mas nem todo sentimento é uma emoção. E nós vamos falar sobre isso, vocês vão entender isso muito bem. Bem, por hoje nós já estamos terminando o nosso programa. Eu espero que vocês tenham entendido isso com clareza, né? Eu ia contar uma historinha, mas vai ficar para o próximo programa, a historinha que eu vou contar, porque está terminando, não está, Kaique? Tá? Então a nossa historinha vai ficar para o próximo programa também, mas eu queria que você mostrasse para a gente, Kaique, para terminar então, a 12, a imagem 12. A imagem 12, que eu achei uma imagem muito bonita, né? Que para nós termos com clareza, né, isso, de que tudo depende das nossas escolhas. A imagem 2 é que tem essa mesmo, Kaique, é que tem os caminhos. E é um pouco como tem o floral, que é Star of Bethlehem, que a gente diz que é como se fosse a luz no fim do túnel. Então, quando nós escolhemos as nossas escolhas, vão nos levar ao melhor. Nós devemos fazer com que as nossas escolhas nos levem aos melhores caminhos para nós. Porque, na verdade, no fim dos caminhos, você sempre encontra a luz. Sempre. Agora, muitas vezes esse meio termo, esse meio caminho do caminho, é que nós fazemos, se aquele caminho não era o melhor para nós, a gente encontra um monte de tropeço pelo meio, e aquele meio se fica escuro, muitas influências negativas, muitas nuvens negras, como a gente está vendo ali. Mas se nós caminharmos conjuntamente para dentro de nós mesmos, né, se nós formos fazendo essa descoberta interna, com certeza nós vamos escolher externamente os melhores caminhos que vão sempre nos mostrar a luz e vão nos trazer uma vida com muito mais claridade nas mãos de Deus, né? Que aí fica tudo claro, fica tudo. Isso é o que é fé e confiança, né? Eu não gosto muito da palavra esperança, porque a esperança parece que você fica sempre esperando. A gente tem que ter fé e confiança que Deus quer o melhor para nós, para cada um de nós, Ele sempre quer o melhor. Não tenhamos a mínima dúvida disso, porque é assim que funciona. Senão não estaríamos aqui e não teríamos todas as bênçãos que recebemos o tempo todo, quando nós permitimos, né? Quando nós não permitimos, aí nós é que temos que fazer esse trabalho para que as nossas portas possam se abrir e Deus possa surgir. Já está dentro de nós, mas Ele precisa espaço para crescer e se iluminar através de nós, né? De modo que nós também possamos ser luzes para os outros. Bem, agradeço, né? Estamos terminando o nosso programa. Eu agradeço, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Espero sempre contar com vocês, espero que tenha sido útil, que vocês possam durante essa semana pensar a respeito do que a gente falou, parar um pouquinho e olhar para dentro, perceber que emoções vocês estão impedindo que saiam. Muitas vezes é uma tristeza com a qual você não quer lidar e que está te provocando uma doença, deixa ela sair. Olha, chorar é a melhor coisa que tem. Eu não falo chorinho, não, mas chorar mesmo, chorar de deixar sair, né? E muitas vezes existe a tendência, a pessoa chora e a família, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa chorar. Porque muitas vezes aquela pessoa que não quer que você chore é quem também está precisando de chorar e não tem coragem. Chorar limpa, é a água que limpa nosso coração, nos livra de todas as coisas ruins. E vocês veem, eu mesma já chorei muitas vezes de alegria, né? São emoções que brotam, que você deixa surgir, né? A flor da pele. E a gente às vezes fica trancando lá dentro emoções ruins que não deveriam estar trancadas, e chorando elas saem, elas vão com as lágrimas, elas vão embora e nos libertam para o resto da vida. Então vamos ter coragem para isso. Bem, quem precisar, nós temos a babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago. É só entrar em contato 2237-07-20.
20, ela já vem pronta para consumo, tem mel, aloe vera, que é babosa, e gelé real. E quem precisar, nós também temos pasta de dentes, feita com babosa e própolis. Então, quem precisar, nós também temos essa opção. Bem, eu espero que foi muito bom estar aqui com vocês, espero que tenha sido muito bom, que esse seja tenha material para se pensar durante toda essa próxima semana. Bem, até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.